Estas são Conversas Fora de Moda, um podcast do BIT para perceber como o setor têxtil e a moda estão a ficar mais amigos do ambiente através da bioeconomia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos às Conversas Fora de Moda. Estas conversas não estão nada fora de moda, estão super dentro do momento e da tendência. São conversas breves sobre sustentabilidade com vários intervenientes da área. Hoje recebemos aqui na nossa sala Paulo Gomes, um nome bastante conhecido deste nosso universo de moda, um dos precursores de eventos como a Moda Lisboa, etc, etc, etc. E Joana Campos Silva, um nome também bastante conhecido de quem sabe muito sobre estes temas de sustentabilidade. Ela que há já vários anos se dedica a comunicar estes dois temas. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Obrigada. Bom dia Obrigado, boa ou boa tarde. noite, depende sempre da hora a que nos ouvirem. Tanto o Paulo como a Joana têm percursos muito longos e muito interessantes dentro destas áreas de comunicação. O Paulo comunica visualmente, não é? Através da moda e através de várias peças. Ser stylist é comunicar, mas o teu trabalho vai um bocado para além disso. A Joana começou por ter uma empresa de comunicação e muito recentemente, na sua cronologia, conseguiu perceber que de facto o futuro, muito influenciada pelo facto de ter sido mãe, esse grande evento mudador da vida de toda a gente, que os caminhos da sustentabilidade são aqueles que nos guiarão a um futuro, a uma ideia de futuro cada vez mais verde. Portanto, aquilo que os dois fazem é comunicar moda. Isto tudo para dizer que é possível comunicar através de vários suportes e que se já foi um grande desafio, hoje em dia já não é, ou ainda é. Eu deixo a palavra à Joana, porque porque eu entendi, ela está muito focada nesta questão da comunicação da parte digital. Eu sou um rapaz mais antigo, Eu ainda mexo nas coisas. ainda mexo, ainda comunico também a parte toda das redes sociais, mas de facto a minha base de trabalho mais sólida teve sempre a ver com os formatos mais tradicionais, se assim quiseres, as revistas, os desfiles, televisão, enfim, passei um bocadinho por essas áreas todas, mas eu acho que a Joana, melhor que ninguém, a Joana Campos Silva, melhor que ninguém saberá como é que está o estado das coisas neste momento, nestas questões mais tecnológicas na associação com a comunicação. Deixa a palavra a ela agora. As duas são importantes, não é, Paulo? Sim. O teu trabalho é complemento do meu e o meu é complemento do teu. Portanto, nós os dois, na verdade, estamos dentro do mesmo suporte. Eu acho que não é um tema que está esgotado, é um tema que acho que merece muita reflexão, porque já muita coisa é feita, mas acho que continuamos com essa dificuldade de saber comunicar, saber passar essa informação. E posso dizer até um pouco que o meu percurso começa precisamente aí, em que eu estou a prestar um serviço a uma empresa têxtil do setor e deparei-me a falar só com engenheiros. Ele falava-me de coisas que eu própria não estava a conseguir entender. Eu pedia muitas vezes para me dizerem, expliquem por outras palavras. Pensei que eu sou uma criança. Como é que vocês explicariam isto a uma criança? Porque vocês estão a usar termos técnicos, vocês estão a usar expressões que, se é para chegarmos ao consumidor final, ele está muito longe da vossa realidade. Portanto, tem que me explicar de outra forma. E ao conversar com eles é que comecei a perceber que o tema da sustentabilidade não era uma coisa que se esgotava, e que realmente eu teria, apesar de ter vindo da comunicação, eu teria de aprofundar o meu tema da sustentabilidade, aprofundar os meus conhecimentos nessa área, por isso é que tirei depois um curso de design circular, para, não com o objetivo até de dar consultoria, que apesar de hoje estar a fazer isso, o grande objetivo era como é que eu posso auxiliar uma marca a comunicar melhor, entendendo melhor, e estando dentro, os desafios da sustentabilidade. Portanto, acho que ainda existe um grande percurso pela frente nesta área. Portanto, enquanto tradutora de processos, porque é mais ou menos assim que a coisa se pode descrever, eu acho, para as pessoas mais externas à comunidade, os primeiros desafios foram esses, de perceber realmente que a circularidade, a sustentabilidade, todas estas palavras que de repente se tornaram assim uma espécie de parangonas, têm significados e têm ramificações bastante mais profundas do que aquelas que às vezes achamos que já sabemos.
Sim, imaginemos, tínhamos um exemplo prático, tínhamos um acabamento que era feito com cortiça e o engenheiro dizia, isto é tipo uma pele. Eu disse, olha, espetacular, então vamos dizer que é uma pele vegan, uma pele... Ele, não, mas não é correto, tecnicamente não. Eu disse, mas o consumidor final não entende essa dimensão mais técnica. Ele vai sentir, ele vai ter uma experiência semelhante a uma pele. É isso que temos que passar. E recentemente, por acaso, ao falar com um gestor de resíduos, que ele é isso, é um gestor de resíduos, portanto ele vai aos pontos recolher resíduo, triá-lo para depois entregar a uma pessoa que o vai valorizar, que o vai reciclar. Em toda a comunicação, este gestor diz, nós reciclamos. E no outro dia, em conversa com o reciclador, disse, mas vocês não reciclam, isso é mentira. Joana, ninguém sabe. Porque a questão é essa, é o cliente final, o consumidor final, não entende, somos nós que estamos a reciclar. A verdade é que nós estamos na cadeia de valor e o ponto final, o benefício que estamos a dar é que vamos dar uma nova vida a este produto. Então é muito interessante. Não, desculpa, só para dizer que o interessante aqui é, há tantas camadas e às vezes pessoas como eu que querem ser corretas na comunicação, dizem, não, vocês estão a fazer a gestão, vocês estão a fazer a triagem. Não, para o consumidor final isso não interessa. É reciclagem o benefício final, então todos estamos a reciclar. E às vezes reduzir estes níveis de informação ajudam a passar a mensagem de forma mais clara. A pergunta que eu te ia fazer para te provocar, acho que já respondeste, era se todas as pessoas envolvidas nas cadeias de valor precisam de se comunicar e de ser claras na sua comunicação. Olha, completamente. Inclusive, houve um evento do qual tu foste a host e eu fiz o exercício de não estar lá como consultora, mas estar lá na perspectiva do consumidor final. E reparei que houve apresentações que eu adorei e olhava à minha volta e estava toda a gente atenta. Porque, apesar de ser um engenheiro, estar a falar, ele contou-nos uma história. Ele envolveu-nos no storytelling. Ele contou aquilo com alguma piada, mandava umas piadas pelo meio, a plateia começava-se a rir. As pessoas, houve, imaginemos, 20 apresentações e das 20 houve 2 ou 3 que ficaram na memória da pessoa. Portanto, essa capacidade de venda, porque é isso, apesar de ser um engenheiro, apesar de ser alguém da área da inovação ou o CEO da empresa, não interessa. Nós temos de ter a capacidade de conseguir explicar o melhor que conseguirmos junto da pessoa que está à nossa frente, o melhor que conseguirmos com a linguagem mais apropriada para conseguir passar essa mensagem. Porque no final é isso. Se ele entendeu, se o meu consumidor final... Se a minha marca entendeu, a marca vai conseguir comunicar melhor ao consumidor final, não é? Porque nós somos prestadores de serviços, vamos pensar que a Têxtil está a prestar um serviço, portanto, se a Têxtil, vestuário, responder melhor e comunicar melhor ao designer, ao comercial desta marca, essa marca vai ter a capacidade de comunicar melhor ao seu consumidor final. Nem todas as pessoas têm a capacidade de se comunicar muito bem e isso também é uma coisa que se trabalha, verdade? Completamente, eu acho que sim. Porque, imagina, eu acho que aqui é o espaço ideal para nós podermos também falar um bocado sobre estas coisas todas e uma vez que o objetivo é comunicar para o consumidor final, muitas vezes as agências e as empresas de comunicação fazem uma comunicação que, apesar de ser muito clara, se calhar não é tão interessante como aquela que poderia ser feita na primeira pessoa. Há pessoas que se comunicam muito bem e que isso lhes é inato, há pessoas que não se comunicam muito bem e que precisam de ajuda. Mesmo as pessoas que se comunicam muito bem e às quais é inato esse poder de contar bem uma história e de se explicar muito bem, mesmo essas pessoas podem ser aconselhadas, podem ser, ou seja, tudo isto pode ser sempre otimizado. Tu adaptas os teus níveis de aconselhamento e de experiência aos diversos campos e encorajas as pessoas também a comunicarem-se? Eu julgo que adapto essa comunicação, não é? Eu comunicar para um estudante de 18 anos não pode ser igual à forma como vou comunicar, se for preciso, a um empresário. A única coisa que é transversal em toda a minha comunicação é que eu sou muito visual e já percebi, e tenho por acaso estudado sobre esse tema, porque é isso, a imagem vem muitas vezes antes da palavra. E deparei-me com uma coisa que eu própria testei, e tenho exemplos disso. Eu visito muitas fábricas, vejo muitas vezes como é que é feito o processo de reciclagem, partilho, já escrevi vários artigos sobre o tema, já partilhei imagens, já partilhei palavras
e no outro dia percebi que nunca tinha partilhado um vídeo do processo. Então fiz um vídeo, um Reels, muito curto, com uma junção de vários vídeos de muitas visitas que fiz a diferentes fábricas e contei uma historinha. Foi um textinho super rápido e o vídeo viralizou. E eu pensei, caramba, eu já falei disto tantas vezes, mas o formato faz muita diferença. O tom de voz faz muita diferença. Portanto, eu hoje em dia até já uso esse vídeo para, por exemplo, comunicar com os meus jovens, com os meus alunos de 18 anos, porque é mais fácil. E se calhar uso um esquema ou uma infografia para comunicar com a indústria. Mas é um pouco isso, tem que ser visual. E o poder da visualização é brutal. Obrigada por teres falado nos formatos, porque eu acho que é a entrada perfeita para o Paulo. Paulo, falamos de formatos! Não, eu estava-vos a ouvir muito entusiasmado, que vocês falam muito bem, têm um bom poder de comunicação. Agora, o que eu acho é que as coisas são muito mais complexas. Era bom que fosse tão simples assim. Porque eu acho que o poder da palavra e da comunicação, e estamos nesta questão da sustentabilidade, numa fase onde nós ainda estamos muito a falar uns com os outros, os players da mesma área, digamos, os profissionais da área, e a gente está-se a esquecer, não estamos a esquecer, estamos a tentar chegar ao consumidor. E o consumidor, mesmo que a palavra seja traduzida de um ponto técnico para uma linguagem mais coloquial, isso não chega, porque nós, infelizmente, vamos continuar a consumir por emoção, por impulso, por situações que nós nem sabemos explicar, porque o vizinho do lado tem uma coisa que nós queremos igual. E essa questão racional do consumo mais inteligente e mais responsável está longe de se dar na prática. Por isso, eu acho que aqui temos que ir buscar os vários formatos todos que nós fomos adquirindo. A moda durante centenas de anos, mas sobretudo nas últimas décadas, tem caminhado num sentido, como nós sabemos, de uma grande mudança, não é? Nós estamos no olho do furacão de uma mudança, mas nós não nos podemos esquecer aquilo que a moda tem de mais importante, que é ela própria mesmo não precisar de palavras para poder comunicar uma série de coisas. E isso tem que estar junto. Por muito que a gente vai para conferências uns com os outros, nós passamos a vida em summits e em conferências, mas isso primeiro que chega ao consumidor dessa forma vai demorar muito tempo. Eu acho que assim, até porque nós já estamos nisto para aí há uns 10 anos e as mudanças no concreto, quando a gente vai às lojas, são muito pouco visíveis, não é? Para a grande maioria do Eventualmente existem consumidor. mudanças nos padrões de consumo, acho que... Existem indícios para uma mudança, mas ela não é substantiva no que toca aos números e à escala daquilo que a gente precisa quando o país está todo a arder, como tu falavas e bem. E A porque coisa eu tem que acho... ser mais urgente. Sim. Desculpa estar a dizer, mas eu acho também que tocaste logo no início em pontos muito importantes, na emoção, no consumo, e no consumo enquanto ferramenta de identificação entre nós e Exatamente. entre todos. Porque por muito que nós queiramos falar sobre sustentabilidade, a sustentabilidade perde-se no momento em que nós olhamos para as escalas e pensamos que Claro, e estamos a... continua-se a haver um crescimento, se nós vemos por grupos, não vale a pena falar em nomes, não é? Que continuam a crescer olhos vistos, em termos tanto de produção como de vendas, e neste caso porque alguém os compra, e a questão tal não está resolvida. Mas eu acho que o importante aqui é nós focarmos numa questão muito importante, que é se as pessoas consomem de um ponto de vista mais emocional ou do ponto de vista menos racional, ou seja, o acto do consumo, apesar de haver uma nova geração que tem essa consciencialização e que pensa antes de consumir, o que é que vai comprar, de que forma é que vai comprar, a grande maioria das pessoas não o faz. Por isso nós temos que aproveitar essa parte impulsiva e emocional do consumidor para nós, de facto, pegarmos naquilo que a moda tem de melhor e que sempre o fez, que é influenciar o consumo. Nós influenciamos o consumo, nós que trabalhamos com moda de várias formas, né? Cada um trabalha da sua maneira, até trabalhamos de muitas maneiras diferentes ao mesmo tempo, é tentar perceber quais são aquilo, porque é assim, as pessoas no geral têm a memória, aliás é como o corpo, né? Tipo, quando nós vamos ao ginásio, se vamos ao ginásio sempre chegamos lá e o corpo responde bem. É a mesma história quando a gente consome. Se nós começarmos a consumir de um ponto de vista um pouquinho mais racional, nós vamos ganhando essa memória no acto de consumo. A verdade é que nós durante décadas e décadas e décadas associámos ao consumo uma determinada memória. E mudar a memória do acto, da ação, é complexa. Por isso, quando nós falamos de sustentabilidade, é muito interessante falar de storytelling, contar histórias, associar as histórias incríveis que existem, tanto em termos
no ecodesign no seu todo, tanto em termos das fibras, como depois em termos dos processos, enfim, toda a cadeia de produção que nós sabemos e, sobretudo, também a cadeia tem mais a ver na relação depois entre as marcas e o consumidor. Agora, a questão é que nós temos que aqui tentar entender e calçar os sapatos do outro e tentar perceber o que é que vai fazer com que ele, não é só contar uma história, a gente tem que contar uma história, mas tem que embelezar. As pessoas têm que continuar a usar o vestuário para aquilo que lhes é mais útil. Porque é só nós, digamos, entrando naquilo que é a forma dele consumir, é que nós vamos conseguir operar a mudança. As mudanças operam-se por dentro e não por fora, do meu ponto de vista. E eu queria fazer-te uma pergunta nesse sentido, uma vez que falaste de uma ideia que é influenciar o consumo. Tanto tu, Joana, como tu, Paulo, trabalham não só enquanto tradutores ou facilitadores para o grande público, ou seja, para consumidor final, mas também mais a montante, ou seja, entre o tecido industrial e designers, empresas que querem começar a produzir determinados produtos, etc. É possível influenciar este consumo ainda mais a montante Sim. para que, quando se pensa em produtos, se começa a pensar em produtos de uma forma mais sustentável? Joana, tu falavas da importância de teres estudado design de circularidade numa fase do teu percurso profissional em que de repente percebeste que é necessário saber aconselhar um bocadinho mais além, ou seja, porque na verdade aquilo que tu estás a dizer, Paulo, é que o grande consumidor que não tem um grande poder de compra para poder fazer já a jusante estas escolhas muito sustentáveis, mas que pesam muito mais no orçamento, ou seja, que do ponto de vista emocional se calhar não preenchem tanto, se for possível influenciar desde o momento em que se produz, se calhar estamos a influenciar para um tipo de produto que até pode ser mais barato, que pode ser um produto também de grande consumo, mas produzido já de uma outra forma, portanto, podem ser introduzidas mudanças um bocadinho antes nesta cadeia de produção. Isto é uma Eu coisa que acho, vocês fazem? eu acho que isso é, eu não diria que isso é importante, eu diria que isso é vital. E essa grande mudança que está a acontecer no todo o sistema de moda, eu falo de sistema de moda abrangente para tudo que envolve textos em várias áreas, enfim, tudo isso, ah, é vital, porque assim, nós pela primeira vez, nós temos de facto um cruzamento de várias disciplinas a trabalhar para o mesmo objetivo, para o mesmo bem. Isso nunca aconteceu antes. Nós sempre tivemos, e até nós temos um bom exemplo, por exemplo, aqui em Portugal, o Sul e o Norte, por exemplo. No Norte produzia-se, no Norte estava a indústria, no Sul estava a imprensa, no Sul estavam os designers, enfim. E estes costas voltadas foi ultrapassado com esta questão desta responsabilidade e de uma produção mais responsável para um consumo mais responsável. E isso é uma grande mudança que está a ser operada, por isso nós temos que ir a jusante e temos, sobretudo, que entender que o processo criativo, nós que trabalhamos com essa área, o processo criativo é aplicado em todas as fases do processo e não só Existem depois na criação limitações do produto. Existem Não, limitações ao processo criativo se pensarmos em design mais circular ou em moda mais sustentável? Esta é não uma porque, pergunta que eu rastei. não porque a moda tem sempre uma coisa muito interessante. Por isso eu gosto de moda não, por várias razões. Eu sou formado em psicologia e a moda o que tem daqui interessante é porque é um instrumento por excelência no contacto com o outro. Nós vivemos sempre em permanente contacto com o outro, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista empático, do que for. Seja do ponto de vista de integração, de diferenciação. A moda é o melhor dos instrumentos e quando nós associamos a moda ao conhecimento, à informação e à cadeia de produção, que é no fundo, da base de tudo está, digamos, quase no fio, não é? Até chegar ao produto final. Se todos estiverem envolvidos, é uma questão de repensar o sistema. E então, repensando o sistema, nós conseguimos comunicá-lo de forma mais assertiva, não descartar nenhum dos elementos que faz parte. Ou seja, nenhum dos Joana, formatos pode ser descartado. Achei curiosa a tua pergunta, porque está precisamente a acontecer isso. Eu, por exemplo, neste momento tenho a agências de minha pergunta é tipo comunicação. o ideal, é assim a minha utopia, não é? Mas acontece assim em quase todos os universos que me interessam, não é? Porque esta ideia de responsabilizar, nós falamos sobre isto muitas vezes, o Paulo também referiu que nos encontramos
com tanta frequência em tantos grupos em que podemos dar-nos ao luxo de pensar sobre isto. Esta ideia de responsabilizar o consumidor final por um sistema que de facto começa logo à partida, quando emite cá para fora os seus produtos, já está a proceder de forma menos simpática, não é? Responsabilizar depois o consumidor final é muito injusto para todo o sistema e especialmente para o consumidor final, que quando nós contabilizamos numa balança, não é, a uma escala global, se calhar o impacto de uma escolha mais impulsiva naquele dia não é tão grande, e isto é uma coisa muito problemática de se dizer, não é? Mas é a realidade, porque o consumidor não é de facto o responsável sozinho por um sistema que não está a funcionar como deveria, para sermos todos mais respeitadores, sei lá, do planeta. Sim. É sobre isso que estamos a falar, eu acho. Há aqui, o Paulo tocou num tema que eu concordo plenamente, que é toda a indústria, quando se diz que a indústria não é sustentável, isso bem, se as pessoas soubessem a complexidade que é trabalhar nesta indústria, o nível de exigência, o nível de certificações, o nível de auditorias, o nível, provavelmente parte desta ideia negra, eu sempre que falo que trabalho na área da sustentabilidade, sinto aqui uma nuvem negra por cima da minha cabeça, exatamente por isso, porque as pessoas têm logo a dizer, pois é dos mais poluentes do mundo, não é? E tu ficas na posição do, caramba, eu já nem consigo iniciar um discurso porque já existe uma ideia pré-concebida do que é isto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, por muito esforço que a indústria esteja a fazer, até ela está disseminada, e eu costumo sempre, já usei esta expressão várias vezes, que é, nós precisamos das áreas desta vida a solucionar o problema, porque só em grande escala é que isto realmente tem um impacto global. Porquê? Porque a moda é emocional. Portanto, eu vou comprar porque ou preciso, ou há uma necessidade qualquer, e eu vou ao sítio que me é mais útil, ao sítio que me é mais próximo, ao sítio que é mais rápido, E provavelmente que é responder possível, à ou que minha... é disponível, ou que existe, Ou até ou que financeiro. consegues pagar. Exatamente, ou seja, eu vou ao sítio que me é mais útil, que me é mais próximo para resolver esta minha necessidade. Ponto. E onde Tanto tu é que vais sonhar e tentar encontrar uma solução. o que é que acontece? Se nós tivermos estes grandes grupos económicos a fazer este trabalho de rastreabilidade e de exigência e de auditorias, isto e aquilo, efetivamente vamos conseguir disponibilizar ao consumidor final um produto melhor, um produto mais sério, um produto que protege o ambiente e as pessoas. Ou seja, desculpa estar a interromper, mas também são coisas que eu acho que é importante, e como temos assim um tempinho limitado, é importante também falar disto. Não demonizar é uma das grandes armas contra estas questões e todas estas ideias pré-concebidas que já pairam sobre a questão da moda sustentável. Exatamente, porque é tal questão, o Paulo também disse, e concordo plenamente, que é, eu tenho que vestir e sentir-me bem, porque é tal coisa, eu vou comprar um produto e é uma ação emocional, por algum motivo, ou porque quero fazer parte daquela tribo, ou porque aquilo responde a uma necessidade concreta que eu tenha, e eu vou adquirir aquele produto. Espero, não é? Adquiri-lo, depois mais à frente fico a pensar, será que adquiri bem, será que não adquiri? O que é que temos aqui? E se calhar voltando à pergunta que fizeste. Juntando esta questão emocional e ao mesmo tempo as camadas de influência que nós temos, e mais uma vez pensando em grandes grupos económicos, eles têm um comportamento de marca de luxo, manequins de luxo, designers, diretores criativos que vêm de grandes marcas de luxo, a experiência de loja é de luxo, a forma como o produto está distribuído do ponto de vista de merchandising é de luxo, está tudo tão bem montado que diz assim, é impossível a não ser seduzido a adquirir nesta loja. É impossível, impossível. E a verdade é que há várias notícias a comunicar precisamente o crescimento constante. E o que nós precisamos é que estas grandes marcas se comprometam com isto e que façam uma mudança. Porque, mais uma vez, nós não vamos mudar o comportamento de consumo. Nós temos é que transferir os benefícios da democratização da moda para um ângulo mais sustentável. Ou seja, só para concluir, basicamente é tudo aquilo que nós vemos como um grande benefício, que é proximidade,
resposta rápida ao cliente online, experiência de compra online, experiência de entrega, chat para respostas rápidas, a troca facilitada, tudo aquilo que é um benefício que nós vimos crescer nos últimos anos na área do fast fashion, tem que ser transferido para esta dimensão da economia circular. E em vez de estarmos a olhar para estes grandes grupos económicos como o demónio, temos que olhar para eles e dizer assim, o que é que podemos aprender com eles para transferir isto para aquilo que nós precisamos que seja a mudança efetiva? Vai, Paulo, tens o dedo no ar. Tenho o dedo no ar porque há uma coisa que a gente está a esquecer aqui, nós temos muita culpa nisso também, que é assim, nós para fazermos esta mudança e operarmos esta mudança que todos nós queremos para um mundo melhor, um planeta melhor, enfim, essas preocupações ambientais e sociais, que estão novamente na ordem do dia, não nos podemos esquecer da parte social. Nós temos que fazer uma coisa, nós temos que cortar com esse mito de associar tudo o que é sustentável, que é uma palavra que eu nem gosto muito, A a luxo e a caro. sustentabilidade ao bege e aquelas coisas do algodão orgânico e enfim. Esse mito, há muitas pessoas que eu conheço, que sabem que eu trabalho nesta área agora, não é? Tipo a parte mais desta economia circular, é que me falam sempre nessa coisa que não têm paciência para essas roupinhas que é uma roupa sem interesse, uma roupa... Ok, é amiga do ambiente, mas de facto não tem glamour, não tem identidade, não tem identidade, não cria histórias pessoais. Quando eu digo histórias, é histórias pessoais. Eu quando comprava roupa... Não, é o esforço, por exemplo, que nós fazemos com o Green Circle e com o BIT é um bocadinho nesse sentido, que é, nós não podemos nunca dissociar daquilo que a gente está sempre aqui a falar do comportamento por impulso emocional. E para tal, a gente tem que oferecer às pessoas produtos que de facto sejam apelativos. Façam sonhar. E não é pelo facto de serem racionalmente mais melhores, digamos, para todos nós, como é óbvio, que os vão levar a comprar. Vão levar a comprar se o produto for interessante, certo? Isso é uma questão de base. Por isso acho que nós todos também, só o facto de falarmos disto, falarmos daquilo, usarmos palavras e conceitos, que é a primeira vez que se ouve, e números impactantes, sejam os negativos ou positivos, toda esta questão do impacto que o sistema tem, não chega. As pessoas continuam com o seu dia-a-dia, com os seus problemas. As pessoas querem embelezar-se quando compram roupa, querem parecer bem para elas próprias, para os outros, e isso muitas vezes está associado à sustentabilidade a um produto amorfo, um produto sem graça, um produto sem glamour. E isso é uma coisa que cabe a nós fazer essa mudança. Às vezes é preciso, se calhar, partir mais passos, percebem o que eu digo? Se calhar introduzir mais aquilo que a gente está aqui a falar, em actos e em produto, e em chegar às pessoas e fazer coisas mais divertidas e menos, só não ser a base da conversa, as pessoas estão ali sentadas. A sustentabilidade. Pronto, a sustentabilidade, não sei quanto, é o quarto maior poluidor, aquela conversa. E se calhar apresentar soluções que sejam originais, divertidas e que por trás, nós que já estamos a fazer esse trabalho, temos esse rastreamento feito para umas escolhas inteligentes. Isso é o que eu acho, porque muitas vezes também a gente já anda aqui há muitos anos a falar, mas na verdade, quando eu olho à volta, não vejo muito produto interessante. Obrigada por falares disso e obrigada, Joana, por falares desta coisa do luxo e da percepção do luxo e da experiência de luxo. Quando se fala de gigantes, quer sejam Zaras, H&M's, qualquer outro grupo, porque isso também me leva a pensar aqui uma grande questão, que acho que também já debatemos durante o BIT, o último BIT, em que, falando de como não se deve demonizar, etc., há uma otimização no processo, ou seja, em todo o processo de construção, de criação, de design, etc., que está orientado para uma poupança extrema, ou seja, para tu poderes desenvolver produtos baratos e que cheguem rapidamente ao consumidor e, de facto, há de haver cortes de orçamento em determinados momentos que depois fazem com que tu possas proporcionar todas essas outras experiências que te dão a tal percepção de luxo. Há muito a aprender com estas empresas, porque há muito a aprender com todos estes processos de otimização que, na verdade, e isto também é bastante polémico, se visitarmos fábricas, como tu visitas e o Paulo também, e eu já visitei tantas e às vezes mostro quando visito, não tantas quanto vocês, nós sabemos que há um processo de otimização de tudo, porque quando nós temos uma peça de tecido montada numa mesa, sabemos que vamos cortar de determinada forma para criar o menor desperdício possível. Essa é uma prática sustentável que se calhar se comunica pouco e que está associada a design, a tudo isto. Porque eu acho que também, Paulo,
falamos muitas vezes de sustentabilidade sem pensarmos em muitas coisas que estão associadas à sustentabilidade. Exatamente. Sabemos factos e sabemos números, temos noção de que para produzir uma t-shirt e uma calça de ganga e o branqueamento e todas estas coisas nós já ouvimos muitas vezes, mas não retiramos conclusões claras de Claro. nenhuma destas informações. É porque há muita coisa aí associada que não tem esse impacto para a comunicação. Há muitas coisas que estão, de facto, nos bastidores de toda esta cadeia de produção, que são, talvez até, inclusive, muitas vezes mais importantes do que os próprios materiais em si, ou o produto, digamos, até prefiro usar o produto. Porque, por exemplo, toda a história da questão da economia, em relação à redução da água, em relação à energia, em relação a mil coisas que têm a ver, em relação a este rastreamento, que eu julgo que o passaporte digital no futuro vai nos Irá ter ajudar um isso. bocadinho nesse caminho. Mas todas essas coisas são essenciais, muitas vezes, é o que eu digo, muitas vezes eu prefiro escolher um algodão convencional que venha de Madrid do que um algodão orgânico que venha de Moçambique. Porque se nós temos que pôr no prato da balança muitas questões aqui e não ser redutores e achar que a parte da economia circular tem a ver com a reciclagem ou tem a ver com o facto de procurar fontes que são, de facto, para recursos que são mais desgastados, digamos. Porque eu acho que há aqui muita coisa em cima da mesa. Nós temos que começar, de uma forma inteligente, a pôr no prato da balança para se começar a tomar decisões de uma forma mais assertiva. E eu acho que as empresas portuguesas, a Joana e tu também vais, bastante, eles estão a fazer um trabalho glorioso o trabalho deles, Um é um trabalho esforço extraordinário. gigantesco, porque nós muitas vezes só vemos o resultado final, não é? Tipo a matéria-prima ou o produto final, e não vimos aquilo que está por trás. E por trás é uma série gigante, porque a questão da sustentabilidade prende-se com é tudo, basicamente. Sim. Basicamente está tudo envolvido. Inclusive a parte depois da comunicação e como é que isso chega ao aos clientes que eles têm, não é? Porque nós, é isso que eu volto a frisar. Houve uma altura, eu lembro que no início, quando eu comecei a ouvir falar mais de sustentabilidade, de um ponto de vista mais sistemático, em Copenhagen, no Summit, as marcas de luxo assinaram aquele pacto e parecíamos todos, íamos para o mesmo barco e todos iam começar a produzir os produtos de luxo de uma forma mais responsável. E a gente, passado 8 anos, vê que as coisas mudaram muito pouco. Por isso, o que eu estou a dizer é ver e encarar que todas estas linhas que estão em cima da mesa, que são muito importantes, não só o produto final. Joana, quando se comunica não só. Imagina, tu agora tinhas de fazer um resumo desta conversa, não precisas porque as pessoas vão todas ouvir, tu vais dizer às pessoas para ouvir e elas vão ouvir. Tu tinhas de fazer um resumo desta conversa e tinhas de alguma forma, traduzir tudo isto hum, para quem vai ouvir e quem quer começar. Por onde é que se começa? Olha, sabes uma coisa que eu tenho aprendido com as redes sociais e provavelmente tu também, as pessoas adoram uma bela trica, adoram um belo drama. É verdade. E isso Mas não é juro-te, uma coisa das é mesmo um problema, porque eu muitas vezes perco muito tempo a fazer uma publicação estruturada, com indicações de onde é que vieram as fontes super seguras, mas basta eu colocar uma publicação sobre um ultra fast fashion, chovem mensagens, as pessoas altamente revoltadas. Portanto, eu já percebi que se eu tivesse que divulgar esta conversa, eu provavelmente começaria com alguma coisa muito chocante, que é para pôr as pessoas a olhar, mais uma vez tocar nas emoções, para depois chamar então a atenção de uma coisa que mais à frente realmente eu quero que elas escutem. E isto é também um problema na comunicação. E com isto faria Escuta, passagem... obrigada, era isso que eu queria lá. Eu queria que tu fosses aí. Porque Às isto vezes não é só o problema da emissão, também é o problema da recepção. completamente, e isso é muito curioso, e fazendo, se calhar voltando um bocadinho à conversa e à pergunta que fizeste atrás, eu no outro dia fui chamada precisamente por uma agência de comunicação, porque Ok. querem comunicar de forma mais responsável e desenvolver os seus press releases de forma mais responsável, e eles têm que também aprender a comunicar isto. E isto é curioso porque, mais uma vez, as marcas podem estar a fazer um trabalho excepcional. Se eles não conseguirem traduzir isso numa informação com dados concretos, e se a própria agência não souber fazer a pergunta certa ao seu cliente, ela provavelmente vai estar a produzir conteúdo de greenwashing e vai promover a desinformação. E isto também é importante porque o papel que esta agência tem, ou que estas agências têm na divulgação de informação, efetivamente vai induzir em erro.
E muitas vezes prende-se com esta questão de os próprios jornalistas não saberem fazer a pergunta certa para desmistificar alguns tópicos que nos levam à desinformação e que nos levam muitas vezes a questões de proliferação de mensagens mentirosas, não é? Não é possível travar essa proliferação de mensagens, porque a internet tem acesso livre e nós, por muito que haja políticas de restrição e de determinado tipo de comentários, a informação falsa nunca deixará de circular. Portanto, acho que é sempre essencial termos noção de onde é que vêm estas ideias e quem é que as certifica de alguma forma ou as valida de forma central para podermos, enfim, termos algumas coisas para saber e para poder dizer. Dentro da sustentabilidade e de uma série de outras questões que estão envolvidas aqui, como vocês também muito bem referiram, porque está tudo interligado, todos os campos estão conectados e é impossível querer circularidade sem saber tantas outras Materiais. questões. Quem diz materiais diz design, quem diz design diz experiência, resistência, durabilidade, portanto não é uma ciência exata. Um, Existe também toda uma quantidade de práticas, de boas práticas, entre aspas, que estão associadas a esta questão. Falo aqui da segunda mão, dos mercados de trocas, das plataformas onde é possível vender e comprar. Existe cada vez mais procura, essas plataformas comunicam-se bem, existe algum valor associado a estas novas velhas formas, né? de consumir de forma sustentável ou não. Outra coisa também importante, o arranjar, o remendar, as costuras, falámos disso inclusivamente no beat, portanto, há muitas outras coisas, ou seja, às vezes nós pensamos que é só na produção, mas há práticas que nós já realizamos há anos, que são bastante sustentáveis e que se calhar às vezes nós não sabemos muito sobre elas. Sim. Sim, 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 e as embalagens também não nos podemos esquecer, tudo. Oh, as embalagens! É um sistema bem complexo, há muito trabalho para fazer. Por isso é que eu te digo que a criatividade tem que ser aplicada, a criatividade e a comunicação dessa mesma criatividade tem que ser aplicada ao longo de todo o processo. A gente associa sempre a criatividade ao produto. A criatividade, neste momento, ganha um campo muito maior. Eu digamos que é o período melhor, eu digo sempre isso quando vou às universidades falar aos miúdos, que é assim, vocês estão a ver um momento muito bom, porque é um momento de criatividade plena, não é só aplicado a um produto, não é só copiar o que o outro faz ou tentar inspirar-nos e criar uma saia mais baloné ou uma saia mais curta ou mais comprida, porque pode aplicar essa criatividade em todo um processo, na relação com o cliente, na fidelização ao cliente, que é muito importante hoje em dia, fidelizar o cliente. Por isso a comunicação, quando a gente fala na comunicação aqui, a parte nós sempre tratamos da moda como uma comunicação mais visual, mais a partir da imagem, neste momento também o verbo entra nessa equação. E então acho que todas estas questões são muito importantes. Acho que estamos a viver para quem trabalha na área criativa e quem se está a formar agora numa carreira, acho que está num momento fantástico, faz parte de uma mudança e pode aplicar a criatividade em todos os sentidos. Por isso é que eu acho que a comunicação, quando a gente fala de comunicação nesta questão, é uma coisa demasiado abrangente, a gente não pode situar como antigamente tínhamos uma revista de moda, um programa de moda, ou o que for. Hoje em dia é tudo o que a gente faz. Estamos a comunicar este novo paradigma e isso é muito importante. Joana, atendendo a que já falaste tanto de redes sociais e de processos de viralização, de técnicas, etc., e o Paulo falou, e muito bem, deste apogeu da criatividade e do engenho, numa era em que toda a gente comunica, como é que tu fazes a diferença? E acho que temos de terminar, porque senão despedem-nos. Há aqui, o Paulo falou de uma coisa que me lembrou outra, ou melhor, não sei se foi o Paulo, foste tu, Isto é o problema destas conversas, estou-me a despedir na boca. que é aqui uma dimensão muito importante que nós não estamos a falar e que hoje ainda está mais presente junto dos jovens, e eu sinto-me incluída, que é esta ideia de comunidade. E isto para te dar um exemplo prático de duas coisas próximas que me aconteceram. Uma,
No outro dia fui reparar umas sapatilhas a uma pessoa Ok. que não quer ser validada como sapateiro. Ele disse: eu não sou sapateiro, mas sou um curioso, uma pessoa que tem talento para as mãos e que aceita as tuas sapatilhas. Portanto, eu fiz tudo no Instagram, um ponto de encontro, algures no centro da Baixa do Porto. Ele entreguei as minhas sapatilhas, ele reparou umas sapatilhas, eu paguei-lhe por MBWay e fui recolher ao mesmo sítio. Portanto, esta própria ideia e esta nova geração de novos negócios e de comunidades, efetivamente traz um novo ângulo sobre esta forma de nos relacionarmos. Portanto, esta ideia, se calhar convencional, que tínhamos de ir ao sapateiro, está na nossa rua, não, eu nem sei de onde é que o rapaz é. Mas a verdade é que ele prestou-me um serviço à distância, eu confiei e prestou-me esse serviço. Portanto, há uma nova geração de sapateiros, de reparadores, de criativos, o que nós quisermos chamar. A outra dimensão prende-se com, mais uma vez, o sentido de comunidade num ângulo diferente, que é, eu implementei um circuito fechado numa marca e do momento em que nós dissemos ao cliente que queríamos fazer venda em segunda mão, até ao momento que implementamos efetivamente a venda de segunda mão, demorou 1 ano. Isto é curioso, porque mais uma vez nós temos que envolver o nosso cliente, nós temos que envolver a nossa comunidade. Nós tivemos 1 ano a juntar vestuário para conseguir disponibilizá-lo online para uma nova geração de clientes que até podem iniciar a sua jornada de compra pela segunda mão. Através, sim. Ou seja, Portanto, é um portal de esta ideia de entrada. comunidade é fundamental também para o que vem aí. Ou seja, eu acho que esta marca conseguiu consolidar a ideia da venda em segunda mão porque já tinha uma comunidade muito conectada com estes temas, já tem um storytelling longo sobre estes temas, por isso o sentido de comunidade é muito importante para esta transformação. Portanto, não sei se concluímos alguma coisa desta conversa, mas imagino que tenhamos de terminá-la por aqui. Com muita pena minha, porque por acaso eu continuava. Portanto, comunicar sustentabilidade é uma conversa longa. Desafio. É um desafio. Eu não acho que seja um desafio, eu acho que assim rapidamente podemos concluir porque faz sempre muita falta unir as pontas, não é? Então, se quiséssemos muito concluir, Joana, vou tomar um bocadinho o teu lugar. Acho que comunicar sustentabilidade padece de um conhecimento muito aprofundado de todas as áreas daquilo que quisermos falar, quer seja moda, quer seja alimentação, quer seja, sei lá, cinema, tudo, porque tudo, como tu disseste e muito bem, tudo utiliza todas as outras estruturas. Estamos sempre a falar, não podemos achar que não vamos beneficiar de umas viagens de avião, que também já poluíram não sei o quê, portanto, está sempre tudo muito interligado. Este conhecimento abrangente é essencial. E depois, acho que aquilo que tu acabaste por dizer, Joana, é sobre a emoção com que contas uma história e a pessoalização dessa forma de comunicar que tu realizas e tão bem, porque conheces os teus clientes aprofundadamente, visitas, fazes as perguntas certas e acabas por ficar a saber cada vez mais. É quase como se fosse uma narradora omnisciente, capaz e habilitada para poder enfrentar qualquer desafio. Portanto, acho que se quisermos muito continuar nesta senda da sustentabilidade e da circularidade, temos de ser muito dinâmicos, não só na comunicação, mas também na nossa forma de aprender e de escutar. Que bonito. Alegações finais, temos? Não sei se é bonito. Eu ia só dizer uma coisa, acho que era, não sei, para concluir, pelo menos a minha cabeça, é assim, eu acho que as escolhas, a gente está sempre a falar nas coisas para o consumidor e nós que estamos a falar aqui de comunicação, eu acho que o que é importantíssimo hoje em dia é fazer as escolhas daquilo que estamos a comunicar. E essas escolhas têm que ser feitas com base em informação real e não como aquilo que estava a falar, as coisas muitas de greenwashing. Por isso é uma escolha para te comunicar, acho fundamental. Joana, alega qualquer coisa para rematar. Ai, não sei. Eu sou super positiva em relação a este tema. Eu não acho que exista uma solução, há várias soluções e no outro dia li uma frase e concordo plenamente com ela, que é: nós não podemos resolver um problema
da mesma forma que o criamos, não é? Com os mesmos instrumentos com que o criamos. Portanto, nós precisamos de ter novas abordagens a novos desafios. Portanto, acho que primeiro temos que tentar sair desta big picture, não é? Tentar olhar as coisas num ângulo mais abrangente e perceber, eu não posso continuar a fazer da mesma forma. E isso é uma dificuldade que a maior parte das empresas tem. Empresas, marcas, estão muito habituadas a fazer da mesma forma, sempre funcionou, o cliente sempre comprou assim, o consumidor final está habituado daquela forma, e a verdade é que eu acho que cada vez mais estamos ávidos de novidades, novos ângulos, e é tal coisa, a sustentabilidade não tem que ser chata, não tem que ser branco, preto, não tem que ser o bege, muito pelo contrário, ela tem que ser muito mais do que isso, e eu acho que se nós olharmos para a moda como inspiração, como a tal emoção que o Paulo falava, não é? Acho que temos aqui um potencial brutal. Isto é claramente, e o BIT tem feito muito esse trabalho, isto é uma oportunidade incrível. Portanto, esta muito conversa, positiva em relação para além de não estar nada fora de moda, fecha com chave de ouro, porque vamos todos com uma mensagem de otimismo e super positiva, não sei, para casa, para o autocarro, para onde for. Muito obrigada e até às próximas conversas fora de moda. Beijinho. Obrigado, beijinhos. Obrigada! Hoje ficamos por aqui nas Conversas Fora de Moda, o podcast do BIT. Com o apoio do PRR e da Next Generation EU, estamos a mudar o mundo através da bioeconomia no têxtil e vestuário. Da natureza de forma circular e sustentável para as pessoas. Fica a par de tudo nas redes sociais do BIT.